seja bem-vindo a mais um episódio do Mapcast. Hoje é a segunda vez que eu tenho o prazer de receber aqui a Eliette Santarém, advogada, mediadora, conciliadora. Seja muito bem-vinda, Eliette. Obrigada pelo convite. Um prazer tê-la aqui. E para contextualizar você que está chegando agora, no último episódio nós falamos bastante sobre a conciliação, que é uma das frentes que a Eliette trabalha hoje. E nós entendemos que a conciliação ela anda de mãos dadas com a mediação. E hoje nós vamos trazer para você um pouco sobre esse assunto, não é, Eliette? É isso mesmo. Então, se você não assistiu o episódio de conciliação, depois que você assistir esse, vem aqui na playlist, dá uma fuçadinha que você vai encontrar o outro episódio que também está muito bacana. Eliette, fala para mim, sou bastante leiga nesse assunto, tá? Confesso. O que é a mediação? A mediação, a diferença básica entre a conciliação e mediação seria que a conciliação, nós os conciliadores, a gente dá um pouco de palpite, né? A gente dá sugestões para as partes, quando as partes estão totalmente não sabem o que fazer, estão meio perdidas, então eles pedem assim uma sugestão e a gente dá. A mediação não. A mediação as partes já sabem mais ou menos o que querem, mesmo que uma queira uma coisa e outro queira outra, eles já sabem mais ou menos o que querem, mas eles já têm mais ou menos um ponto em comum, uma coisa formada, e eles nos procuram, que é para colocar isso, formalizar a vontade deles, colocar no papel, e para que a gente consiga a homologação judicial nesse procedimimento. Tá, então a mediação também ajuda a evitar um longo processo, mas é quando as partes já sabem o que elas precisam fazer, mas não sabem como. Isso. A mediação, na verdade, ela auxilia na retomada do diálogo entre as partes. Porque a gente faz com que as partes se conversem, porque o diálogo é a base de tudo. Então, o que a gente pode fazer é fazer com que eles conversem, que eles coloquem para fora a vontade deles. E, assim, um vai vendo a parte do outro, o que o outro quer dizer, o que o outro quer da vida, o que o outro está querendo com aquele processo. Você falando, eu fico imaginando uma situação, por exemplo, de um casal que está se divorciando, mas sozinhos eles não conseguem conversar. Mas a mediação ajuda a entender o lado de um, o lado do outro, e contar para o outro o que o outro está pensando. Exatamente. É tipo isso. É isso mesmo, porque assim, a mediação, inclusive, a gente tem a possibilidade, se os dois não... A gente ouve os dois juntos, né? Cada um fala o que quer, a sua parte, mas há a possibilidade de ouvi-los separadamente, sozinhos, né? Porque, às vezes, sozinhos, eles conseguem contar para a gente os desejos mais íntimos, mais profundos, que eles não conseguem contar na frente do outro. Então, a gente ouve aquilo, nós não vamos sair correndo e contar para o outro, olha, ela falou isso, aquilo. Não. É uma coisa totalmente sigilosa, né? Mas a gente já sabe qual é o ponto que uma das partes quer chegar. Então, a gente já consegue conversar com a outra parte de uma outra forma, mais abrangente, sabe? Abordar aquele assunto de uma outra forma, sabendo que as partes querem separadamente. E o que eu vejo bacana disso que você está falando além de ter esse intermédio entre uma parte e a outra, poder também contar com a sua visão, não é? Porque o advogado, ele vê muita coisa, ele participa, você principalmente tem uma longa experiência, né, uma carreira, então deve ter visto muitas situações e traz essa bagagem consigo. Como que é essa colocação que você faz? Então, a primeira premissa da mediação é não julgar, sabe? É você ouvir muito mais do que você falar. Você não fala, você não emite opinião. Não existe certo e errado. Ninguém está certo, ninguém está errado. Para nós não existe certo e errado. Pode haver diversidade de opiniões, mas não há uma coisa totalmente certa, outra totalmente errada, né? E a gente não julga, de maneira nenhuma, não julga nenhuma das partes, né? Então, isso é o primeiro ponto, né? E é uma coisa sigilosa. A gente costuma treiná-los a conversar, a abrir o diálogo. A gente tenta abrir o diálogo deles, né?
E fazer com que eles coloquem, então, fazer com que eles coloquem para fora aquilo que eles querem, que eles falem, até para a parte contrária aquilo que eles querem. Porque muitas vezes, um casamento de muitos anos, perdeu-se, não sei aonde, o diálogo, ficou. Eles não conversam mais, eles não têm mais esse diálogo entre eles. Então, é uma coisa que é difícil resgatar. Você não vai resgatar de uma hora para outra. A gente auxilia nesse ponto. Então, eles estão falando para mim, às vezes separadamente, né, o que eles querem, e a gente auxilia para que eles consigam colocar até para o outro, para que o outro fique sabendo aquilo que eles estão querendo. É como se a pessoa fosse ao médico e garantisse que ele não vai contar para ninguém. A gente confia, né? Então, o advogado, como mediador, tem esse papel de ser o ponto de confiança da pessoa. Isso. A gente é totalmente sigiloso, é confidencial, realmente como médico, como padre, né, que eles falam. Sim. É a mesma coisa. A gente não vai contar para outra parte aquilo que foi contado para a gente sozinho, né? E a conversa entre eles, quando é junto, os dois juntos, e a gente, nós, os mediadores, também fica só lá entre a gente, não vai sair falando por aí, porque não tem nem cabimento. Às vezes a própria parte fala, mas não nós, né? Nós não. É uma profissão, mesmo. É o sigilo. É o sigilo absoluto. Todo advogado tem isso, na verdade, né? Sim, e eu vejo que isso faz parte da maturidade profissional, não é? Eu trabalhei algum tempo no banco e meu primeiro cargo foi no caixa. E aí tinha um cliente que ele fazia questão de fazer uma pergunta para mim. Toda vez que ele ia lá, e eu ficava pensando, falava, mas por que ele faz essa pergunta? Nossa, com todo esse dinheiro, você não tem vontade de ficar com esse dinheiro? Não. Para mim isso é papel. Esse dinheiro não é meu. Então, eu vejo que existe um paralelo também com isso. Poxa, eu estou ali trabalhando, não é meu dinheiro. E profissionalmente, na mediação também. É o problema das partes que precisa ser solucionado. Não é meu problema, eu não tenho participação ativa dentro disso, não é? Sim, o problema é da parte. A gente não pode pegar aquele problema, absorver o problema para a gente. E já vi ocorrer muito disso. Eu mesma, no início de carreira, já tive isso. Principalmente quando era coisas que envolvia crianças, né? As minhas filhas eram crianças quando eu comecei. Então, assim, eu via isso e a criança ficou perdida, a mãe foi colocada para fora com as crianças e eu ficava assim, nossa, eu pegava aquilo para mim. Depois eu fui vendo que não é assim, sabe? Não é dessa forma que a gente vai ajudar, né? E cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu lugar e a gente não pode pegar as dores e brigar com a outra parte. Isso não vai fazer bem para nenhum deles. Então, é bem por aí mesmo, é manter a imparcialidade mesmo. Totalmente separar, imparcial. Né? Nas caixinhas. Não significa que você vai ser fria, não é? É tocada pelo problema, mas entende que aquilo faz parte do seu trabalho, né? Faz parte do trabalho e eu tenho que ser profissional, né? Porque se eu me envolvo com aquilo, deixo de ser profissional. Daí acaba o profissionalismo aí, né? E não pode isso, né? Realmente. E além da confiança, quais são os princípios da mediação? Então, os princípios da mediação seria a confidencialidade, que assim, a gente não vai sair, é tudo sigiloso, a gente não vai sair por aí falando nada, que é aquilo que eu falei para você. A imparcialidade, então eu não vou falar, não, um está certo, o outro está errado, sabe? Eu vou ouvir, não vou julgar. A gente não pode julgar nenhum deles, porque assim, eles estão lá para serem ouvidos, eles querem acolhimento, eles não querem julgamento. Então, a gente está lá para acolher as dores deles, né? A voluntariedade, que seria assim, a gente tem que dar espaço para que eles falem qual é a vontade deles. Então, a gente estimula a vontade das partes, a gente estimula que eles falem aquilo que eles querem. Se eles não conseguem falar na frente do outro, a gente vai sozinho para que eles consigam falar para a gente o que é que eles querem, qual é a vontade deles, né? E a autonomia, que seria assim, eles tomarem as rédeas da vida deles, né? Eles conseguirem botar para fora e colocar no papel e tentar fazer o acordo da forma deles, sabe? Sem eu ficar falando, não, faz isso, faz aquilo outro. Não, eles acabam chegando nesse ponto. Inclusive, tem a gente usa uma técnica que é assim,
a gente costuma repetir o que eles falam. Então, eles falam, porque eu quero tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, eu falo, então, você quer tal coisa, tal coisa, tal coisa, e ele vai ficar sem tal coisa, tal coisa. A gente repete para que eles se ouçam, para que eles vejam o que é que eles estão falando. Porque, às vezes, a pessoa fala, nem não tem noção do que está falando na hora do nervoso, né? E eles repetem, eles falam, Ele mesmo volta atrás. Quando eles se ouvem, daí eles falam, mas não foi isso que eu falei. Então, repete para mim o que você falou. Aí eles repetem, eu torno a repetir. Então, isso é uma técnica para que eles se ouçam. E aí eles vêm, às vezes, eles falam, realmente, não é bem assim, não é bem isso que eu quero. Isso surte muito efeito. Mas faz muito sentido, porque no momento em que a gente está emocionado, a gente deixa de racionalizar, não é? Raciocinar. E ter esse apoio pode ser fundamental para a gente não se complicar ainda mais. Sim, não sim. É? Porque, assim, a nossa função é estancar um conflito, é resolver um conflito, jamais criar um novo conflito. A gente não pode criar um outro conflito com isso. Então, às vezes, eles estão tão brigando, estão num conflito tão grande que, se a gente for forçar alguma coisa, se a gente quiser que coloque para fora, vai criar um outro conflito para eles. Então, às vezes, é melhor deixar, falar, não, vamos deixar, faz judicialmente. Quando chegar o seu momento, a sua hora, aí vocês fazem uma conciliação ou voltam na mediação aqui. E vocês próprios vão resolver o problema de vocês sozinhos. Vocês vão ver que não tem cabimento tudo isso. Aí, eu acho que surte mais efeito do que você forçar alguma coisa, sabe? Antecipar uma coisa. Porque, às vezes, eles estão num momento difícil, né? Tem algumas coisas que estão por trás que a gente não sabe, eles também não falam. Então, assim, não dá para a gente saber, né? Uhum. Porque a gente não é terapeuta, né? Não temos essa função também. Então, fica assim, é difícil. Então, eu prefiro deixar, sabe? Falo, não é o momento, né? Não sei nem se vai ter esse momento um dia, né? Então, vamos deixar e vocês chegam num consenso ou não chegam, né? Mas vamos deixar para lá isso aí. Mas é importante você colocar esse lado, porque falando sobre a mediação no viés na teoria de como ela funciona, acaba parecendo muito romântico até. Mas não é. Né? Não é nada romântico. Na prática, as coisas acontecem de uma maneira diferente. Acontecem de forma bem diferente. E que muito pode diferente. não ter um final feliz, não é? Pode realmente partir para um processo até o último... Exatamente. Inclusive, quando há processos, né? Que nem, eu comecei a me interessar muito por mediação quando... Essa foi, assim, o primeiro contato que eu tive na mediação foi quando houve um acidente de avião. Não sei se você se recorda. Teve um acidente do voo da TAM, que vinha do sul, eu não lembro se era do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, não lembro, vinha para São Paulo, e no aeroporto de Congonhas, e ele derrapou na pista e passou a pista, e morreram várias pessoas que estavam no avião. E aí, os parentes dessas vítimas entraram com uma ação contra a empresa, pedindo a reparação. E aí entrou o mediador. Nessa época, já entrou um mediador para tentar fazer uma mediação aí. Porque, assim, eu acho que, assim, explicando, vai ser mais claro para as pessoas entenderem. Porque, assim, os dois tinham razão, né? Claro que a empresa não queria que acontecesse um acidente desse, né? A empresa não queria e as vítimas também morreram por conta disso. A família queria um ressarcimento. Aí, assim... A empresa oferecia um valor X, que talvez fosse o valor do seguro, né, das vítimas, e os familiares queriam um outro valor. Então, para chegar num consenso, precisou de um mediador. E foi assim, era uma época que não se falava muito, era uma coisa relativamente nova. Para mim, foi novo na época, em 2007. Era uma coisa nova e foi assim que eu fui tomando gosto por isso e fui vendo como que a mediação resolvia. Era um caso, as famílias estavam enlutadas, estavam muito abaladas, né? Da mesma forma, a empresa tem um nome,
né? Sim, Um nome a zelar, então eu você me lembro, vê foi também. realmente um grande choque essa notícia. Foi um acidente horrível, né? E eles têm um nome, uma reputação. Então, assim, pesando os dois lados, não colocando culpa em nenhum, porque nenhum deles causou por conta própria, né? Você consegue entender como que vai a mediação nesse caso. E como você que ouve foi? os dois. Você se lembra como que foi o final dessa... Então, eu vi muitas reportagens, muitos noticiários. Na época, alguns quiseram fazer acordo, outros não quiseram. Aí foi feito uma proposta? Foi feito propostas, mas eu acho que eles não queriam um valor mínimo, né? Então, foi feito... Depois eles se acertaram. Se acertaram, cada um num valor, talvez. Eu não me lembro se todos foi o mesmo valor, porque acho que alguns aceitaram, outros não, Sim. né? Mas foi feito. Então, assim, isso se deveu ao mediador. E depois disso, depois desse acidente... Eu acho que... Agora eu não me lembro se foi 2009 ou 2010. Eu acho que foi 2009. Teve um outro acidente aéreo, esse de grande monta também, que saía do Rio de Janeiro com destino a Paris, que foi o Air France, que caiu no mar. E acho que todos os passageiros e todos os tripulantes morreram. E esse também houve a mediação. Inclusive, o mesmo mediador que atuou no caso da Latam, atuou nesse caso também. Ai, isso que me deixou assim mais envolvida ainda. Eu falei, não, agora eu quero ver isso daí. Porque foi um acidente muito, muito grande, não achavam, e não tinha... Não sei se achavam a caixa preta, não sei, sabe? Ninguém sabia ao certo como o que causou. Inclusive, o resultado de toda a perícia, né? Saiu há pouco tempo, né? Que foi uma falha mecânica, tal. Então, assim, também houve a mediação nesse caso dos familiares, né, das vítimas com a empresa de aviação. E isso me faz pensar que dentro de acidentes tão graves e de uma emoção tão potente que é o luto inesperado, de algo realmente que ninguém estava preparado para passar, porque provavelmente estava a passeio ou a trabalho, enfim. E a mediação vir para trazer um pouco de conforto, confiança, no momento que não dá para confiar, né, em ninguém. É um momento terrível, né? Tinha casais que estavam em lua de mel. Então, assim, é um momento terrível, né? Muito triste. Na minha opinião, seria o mais triste, né? Da vida de alguém, perder alguém assim. E a mediação chegou para tentar resgatar. Porque, na hora, os familiares estão muito... abalados e nervosos, eles querem. Mas aí, depois de um tempo, eles param e pensam que nenhum valor do mundo vai trazer o parente deles, o ente querido, de volta. Aí, quando eles tomam essa consciência, aí eles ficam mais abertos a fazer um acordo. Claro, ninguém vai deixar para lá, alguns até deixam. Mas ter mais noção da realidade, né? Foi uma fatalidade. Isso também chama atenção para mim, no sentido de esse respeito ao sentimento de cada um, né? Olha, tem gente que vai deixar para lá e tá tudo bem, tem gente que vai querer vingança, né? No sentido de que aquilo vai trazer um conforto para ela com aquilo que ela tá sentindo de ruim, né? Em relação à perda. Cada um vai ter um motivo, um fator motivador, e o mediador vem para descobrir qual é esse fator. Porque, assim, cada um reage de uma forma à dor, né? A dor é a mesma, mas cada um reage de uma forma. É mesmo perder um filho, o pai reage de uma forma, a mãe reage de outra. Então, assim, não dá para a gente dimensionar a dor da pessoa, né? A gente entende que dói, mas a gente também entende que assim, não tem como voltar no tempo. Se fosse voltar no tempo, ninguém tomaria o avião. Não tem como. Então, assim, o acidente ocorreu, infelizmente, e eles entraram com uma ação em busca da reparação civil. Então, vamos tentar conversar nesse sentido da reparação civil. Alguns não querem, não vamos fazer de jeito nenhum. Tudo bem, vamos deixar até a hora que eles acharem que está no momento certo deles, ou não, né? Às vezes não chega o momento, né? Mas às vezes chega. A pessoa cai na realidade que infelizmente, a pessoa
o parente não vai voltar, né? Sim. E esse outra dinheiro saída. não vai trazer, nada preencher vai esse trazer, vazio, né? nada vai preencher o vazio que aquela pessoa deixou, mas é uma reparação que eles têm direito, né? E tem que ter mesmo. Mas é bem interessante você trazer esses casos que são bem peculiares, né? Nós geralmente falamos sobre mediação, conciliação no sentido familiar, né? E também acaba sendo familiar, mas é um outro aspecto bem diferente, que chama atenção. Sim, porque a empresa também, né? A gente também atua no lado. Tanto é que o mediador foi o mesmo nos dois casos de aviação. Eram empresas de aviação diferentes, mas nos dois casos foi o mesmo mediador. Né? Então, assim, é uma empresa que buscou, ela sabia que ela tinha que pagar um valor, né, para as vítimas, ela sabia disso, mas ela buscou um mediador para tentar apaziguar todos os ânimos, né? Porque é uma situação assim totalmente inesperada, fora, né? A gente não quer que aconteça, mas pode acontecer em ônibus. Eu lembro a minha mãe uma vez, há muito tempo, a minha mãe foi para uma viagem, para um passeio para Aparecida do Norte, o ônibus bateu e se machucaram e ela ligou me falando que eu fiquei desesperada. Falei, mãe, mas como você está? Não, só estou com um machucadinho no olho, bati a cabeça, estou com um machucadinho, não foi nada grave e tal. Mas é uma coisa que pode acontecer e que a gente fica desesperado. Eu não sosseguei enquanto a minha mãe não estava de volta, que eu vi ela, tá bem mesmo, tá? Então tá. Sabe? Uma situação então, crítica. É uma situação difícil, né? Imagine quem perde uma pessoa num passeio. Sim. Sabe? A pessoa está indo para se divertir, está indo a trabalho e você perde. Então, é uma situação difícil mesmo. E, nessa hora, o mediador tem que ter toda a sensibilidade, sabe? E para perceber até que ponto ele pode ir, sabe? E para não causar mais dor naqueles familiares, né? E até que ponto ele tem que ficar neutro, assim, na dele, meio... pisar em ovos. Né? Absorvendo. Ele tem que as tratativas têm que ir adiante, ele tem que dar andamento, mas de uma forma delicada, né? Ele tem que ter essa sensibilidade, né? Não pode ir assim a torto direito. Então, é uma coisa... Isso me chamou muita atenção na época e eu comecei a ver essas coisas. Quando eu vi esse segundo caso aí, foi uma tragédia, mas assim, a mediação me chamou mais atenção. Aí eu comecei a devorar tudo que eu via, tudo que eu via a respeito de mediação, eu comecei a devorar, foi nessa época. E logo depois disso veio já uma resolução do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que deu uma encaminhada sobre a conciliação e a mediação, principalmente. E depois, em 2015, nós tivemos a lei de mediação. Então, assim, mas só depois que nós tivemos a lei. Antes disso, a gente não tinha uma diretriz, né? Então, o mediador atuava... Era de maneira técnica. Técnica, mas não tinha uma diretriz, sabe? Um protocolo a ser seguido, uma forma de seguir. Não tinha um direcionamento, né? Só em 2015 que a gente teve. Então, ele foi um precursor, né? Nisso aí. Eu acho muito, muito interessante isso. Sim, muito bom. Claro. E é legal isso, porque eu vejo muita humanidade nessa profissão, não é? Precisa estar com a sensibilidade ativa para conseguir detectar quais são os pontos, unir tudo e trazer de maneira inteligente uma solução. Exatamente, trazer a solução e sem julgamento. Porque a gente vai ouvir, o mediador vai ouvir da família, não, porque essa empresa agiu errado, porque eles não fizeram isso, eles não fizeram manutenção, eles não, sabe, um monte de coisa. E a gente não pode julgar, porque a gente não sabe se foi feito, se não foi feito. Então, a gente ouve muita coisa. E, assim, no dia a dia mesmo, nas conciliações que eu faço, a gente ouve, não, porque a parte contrária fez isso, fez aquilo, sabe? E, assim, a gente não sabe se não foi feito. E a gente tem que ver se foi feito, por que não foi feito, sabe? A gente tem que ver o outro lado também. Então, não julgar é muito... A gente não pode julgar mesmo, sabe? Sem julgamento, sem nada. Não pode falar, não, ele está errado, você que está certo. Não. Né? Vamos tentar aí É legal isso. Não tomar como verdade logo de imediato
aquele posicionamento. Porque não existe uma verdade absoluta, né? De repente, os dois estão com a verdade. Cada um pensa de uma forma, os dois estão com a verdade. Não há uma verdade absoluta. É, né? tudo uma questão de perspectiva, né? É uma questão de perspectiva, isso mesmo. Não é o copo meio cheio, meio vazio? Como que é? Então, é a mesma coisa. Nenhum dos dois está errado. Quem fala o copo está meio cheio, o copo está meio vazio, não estão. Nenhum dos dois está errado. É a questão de como eles veem, né? Sim. E essa questão da mediação para a empresa, ela pode ser usada, por exemplo, numa ação trabalhista, que às vezes acaba sendo bastante complicado, dependendo do caso. Sim. Inclusive, hoje, tem muitas empresas que contrataram mediadores profissionais para fazer as mediações nas empresas. Porque nessa época da pandemia, ficou tudo fechado, né? Os tribunais ficaram fechados, né? E aí algumas empresas contrataram um mediador para fazer a mediação entre elas e os funcionários, porque houve demissões. Sim. Na época da pandemia, houve demissões. Algumas em massa, né? Muitas. E assim, alguns funcionários queriam entrar com a ação. E como ia entrar com a ação se estava tudo fechado? Então, eles chamaram mediadores para fazer, na época, tentar formalizar um acordo, né? Tentar fazer um acordo mesmo trabalhista. E deu tão certo, mas tão certo, que passou a pandemia, os tribunais voltaram a funcionar e eles continuaram com mediadores profissionais, sabe? Eles continuam fazendo isso. Muitos funcionários nem entram com a ação, ou entram, mas depois que entram, eles conseguem fazer a mediação através do mediador profissional. É muito interessante isso. Tem muitos casos assim. Eu vejo que, por exemplo, numa demissão em massa, se uma parte grande desses funcionários resolve processar a empresa, ele pode quebrar a empresa, o processo. Pode quebrar a empresa. Às vezes, é isso que eles querem. Muitas vezes, já ouvi isso, o funcionário fala, não, eu quero que a empresa quebre. E aí eu retomo para ele, se a empresa quebrar, como que você vai receber o valor que você pleiteia, né? Se a empresa quebrar, você não vai receber. Então, não vamos desejar isso. Vamos desejar que a empresa pague o que você tem direito. Né? Não mais do que isso, que é o seu direito. Então, a gente tenta... Aí já seria uma conciliação mesmo, mas aí a gente tenta fazer com que a pessoa consiga compreender, sabe? Até que ponto aquilo que ela quer é plausível, né? Pode ser realizado. Então, é aí que a conciliação encontra com a mediação? É aí que a conciliação encontra com a mediação. Porque quando as partes vêm bonitinhas lá para a gente, falar, não, olha, eu fui demitido da empresa, como aconteceu na pandemia. Fui demitido da empresa, a empresa pagou, quer pagar tanto, mas quer parcelar, mas eu não sei, eu acho que eu vou aceitar. Aí eles já estão com aquilo formado. Falo, ótimo, então vamos formalizar isso, né? Vamos colocar no papel quanto a empresa vai pagar e quanto você vai receber, quantas parcelas você pode receber. Vamos ver isso aí. Agora, quando eles vêm e falam, não, porque a empresa vai pagar tanto, você acha que é isso devido? Não, eu quero que a empresa quebre, eu quero ver a falência da empresa. Aí entra a conciliação. Aí eu começo, não, vamos ver, vamos pensar bem. Que vantagem você vai ter se a empresa quebrar? Você não vai receber. Vamos ver, você não quer receber o que você tem direito? Qual que é o seu direito? Então, vamos deixar aquilo que você precisa receber, aquilo que você tem direito a receber. O que não é direito, deixa. Né? Se a empresa for falir um dia, não vai ser por sua causa, vai ser por outras questões, né? Mas não por isso. Você não vai ganhar nada com a falência da empresa. É porque eu vejo que se a pessoa está com esse sentimento no processo e ele se finda de uma maneira que foi injusta para a empresa, nesse caso, né, nesse exemplo, ali na frente ele acaba se deparando com esse mesmo problema. Fica como se fosse um ciclo aberto, né? Sim. Inclusive, tem empresas que realmente entram em falência e não terminaram de pagar o acordo dos funcionários. Então, é complicado, porque como que vai pagar? Pagou algumas parcelas, mas não terminou de pagar as demais. Aí vai ter que ter mesmo um processo judicial, penhora de bens, né, leilão, sei lá. Tudo mais, mas não é o ideal, né? Não. O ideal, eles querem, eles merecem o dinheiro líquido na mão deles, eles trabalharam para isso, né? Sim. Então, é isso que eles merecem. Né? O justo, né?
E tem uma pessoa por trás de uma empresa, E né? tem uma pessoa por trás de uma empresa. Que provavelmente vai sofrer muito com todo esse processo também. Então a gente também tem que ver isso, né? São pessoas. Nós lidamos com pessoas. Então a gente tem que ver os dois lados, né? Muito legal. É um trabalho sensível, é profundo. Apesar de não ser terapêutico, ele é profundo. A gente tem que apurar a nossa sensibilidade. O mais difícil, eu acho, é esse negócio da gente não julgar. Porque a gente está tão acostumado, né? Uhum. Olha, imagina essa moça andando com esse casaco de pele num verão desse. Quer dizer, e daí? Sim. Se ela está bem assim, mas qual é o contexto? Qual o problema, né? Também. Mas a gente julga. Né? Então, a gente julga tanto tudo que daí você tem que aprender a não julgar as mínimas coisas para que você não possa não julgar também nas coisas grandes, como são os casos aqui que eu falei. Então, são coisas assim que... É um treino, né? É um treino diário. É um treino diário. Porque não. Eu acho que é inerente ao nosso raciocínio acabar julgando. Sim. Né? Em que sentido, por exemplo, essa pessoa do casaco de pele, talvez ela esteja fazendo um trabalho como modelo e o casaco de pele fazia parte do figurino dela e a gente tá falando, nossa, que absurdo. Então, aqui a gente julga, né? Isso é diário mesmo. Sim. Eu me policio, porque quem me vê fala, nossa, ela é toda zen, ela abraça a árvore, ela é toda... Não, gente, não. Eu tenho também os meus momentos, eu também brigo, eu também julgo, sabe? Eu também fico brava, eu também fico sem conversar, eu também choro. Não sou totalmente zen. É uma pessoa. Né? Eu grito, eu dou meu show. Eu sou uma pessoa normal, mas na maioria das vezes eu procuro melhorar. Quando eu vejo que eu estou saindo do limite, eu falo, não, peraí, vamos contar até 10 um pouquinho, vamos voltar, né? Sim. Eu procuro não Mas isso nas julgar. Relações pessoais, né, Eliette? Quando você entra para fazer uma mediação e uma conciliação, é como eu estava dando o exemplo do banco. Nem me passou pela cabeça que aquilo era dinheiro. Sim, não é instrumento de trabalho. É instrumento de trabalho. Quando você entra na mediação, realmente, aí não interessa saber quem tem razão e quem não tem. O que interessa é que vocês saiam bem, né? Que os dois saiam bem daqui. Sim. Que as duas partes saiam bem resolvidas. E que as técnicas possam ser aplicadas. E que as técnicas possam ser aplicadas. Que legal. Exatamente. Muito bacana falar sobre esse assunto. E... nós preparamos aqui nesse episódio um momento para falar sobre alguns eventos que a Eliette vai participar nesses próximos dias e que pode ser interessante para você que gosta do assunto direito de maneira geral, não é? Participar. Ou ficar de olho para você se programar para uma próxima data, talvez, você que não sabia que esse evento acontece aqui na região. Então, vamos por partes, Eliette. Qual que é o primeiro evento que nós vamos ter aqui? Então, na sexta-feira, agora, dia 7 de agosto, nós vamos ter uma oficina de parentalidade que é no Sejusc, no Centro Judicial de Solução de Conflitos de Salto, que fica na Rua Benjamin Constant, número 49, do Tribunal de Justiça. É um evento, a oficina de parentalidade é uma produção do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. E o que visa essa oficina de parentalidade? Ela visa mostrar aos pais que estão num processo de divórcio, num processo de pensão alimentícia, de guarda, de visitas, um processo assim, que há um conflito entre os pais ou os responsáveis pelas crianças, visa essas pessoas para mostrar para elas como que as crianças se sentem num processo desses. Como é a visão das crianças num processo de divórcio ou num processo de pensão alimentícia, principalmente a pensão alimentícia, que é o que mais causa transtorno. Essa oficina de parentalidade pode ser gratuita, em primeiro lugar é gratuita. Ela ocorre todo mês, tem uma oficina. Aí teriam que se informar diretamente no Sejusc, quem tem interesse. E a pessoa pode ir lá, o casal que está em vias de separação, que já está separando ou que não está se entendendo de alguma forma, eles podem ir lá e se inscrever diretamente no Sejusc. Ou os casais que já possuem uma ação judicial, o próprio juiz, quando ele vê que aquele processo é tumultuado, é conflituoso, há muitas petições, há muitas brigas e a criança no meio, o juiz encaminha para a oficina de parentalidade.
Daí é obrigatório as partes comparecerem, né? E na oficina é muito interessante. Eu sou uma das expositoras da oficina, né? Legal. Eu e mais várias outras mediadoras lá, mediadores e mediadoras. A gente tem alguns slides, a gente tem depoimentos de crianças, depoimento de adolescentes que falam como eles se sentiram, como eles se sentem num processo desse. Aí os pais acabam vendo o que os filhos podem sentir. E isso é tão interessante que eu já muitos pais vieram e me falaram, nossa, eu não sabia que era dessa forma, eu nunca imaginei que meu filho pudesse ter essa percepção. Porque, às vezes, você fala com o seu marido, a sua esposa, você fala e você acha que ninguém está percebendo. Só ele está ouvindo. Não, mas as crianças estão lá na sala, mas eles estão na sala com o ouvidinho lá, escutando a briga de vocês. Então, assim, as crianças percebem, as crianças ouvem, as crianças veem, né? E é muito interessante ver o lado das crianças, sabe? E às vezes a gente está brigando por uma coisa boba ou não é tão boba, mas não precisa brigar na frente das crianças. A gente tem que tomar uma medida para ir longe, sabe? Preservar as crianças de uma forma. E o interessante é que às vezes tem o pai e a mãe, né? Ou o responsável, seja lá quem for o responsável pela criança. E, às vezes, um fala assim, a minha mulher que devia estar ouvindo, a minha ex-mulher que devia estar ouvindo isso é para ela. Não, ela está em outra sala. Então, nós temos 2 salas, tá? Para evitar o conflito entre o casal, a gente faz cada um em uma sala. É a mesma coisa, né? Só com os expositores diferentes, mas é muito interessante. Então, oficina de parentalidade agora, sexta-feira, dia 7 de agosto, mas tem todo mês, é só se informar junto ao Sejusc. Muito bacana isso, esse cuidado de trazer essa perspectiva da criança, porque o casal acaba muito provavelmente esquecendo no meio daquela confusão toda que acontece, né? Eles cuidam dos filhos, a gente não tem, assim, a menor dúvida que eles não querem o melhor para os filhos. Claro que todo pai, toda mãe quer o melhor para os filhos, sim. Mas, às vezes, eles não percebem. Então, a gente aguça essa percepção. A gente liga lá e fala, tá vendo? A criança está percebendo. Veja o que a criança está falando. Tem desenhos de crianças que são feitas, né, nessa época e é mostrado lá. Então, é muito interessante, porque daí os pais vão ver o outro lado. Mas meu filho não vai agir assim. Não sei, mas para que ele não haja, quem sabe, mudando. São pequenas atitudes, né? É aquele policiamento que a gente tem que ter com a gente mesmo, todo dia. Né? Todo dia, um policiamento para tentar evitar um conflito maior com a criança. Um trauma para a criança. Né? Perfeito. Bom, e aí temos um próximo evento. Eu falei a data do dia 7, mas 7 não é dia 7. A sexta agora é dia 4 de agosto. Perdão. É 4. 4 de agosto. Perdão, eu errei. É dia 4 de agosto que vai ter a oficina de parentalidade. Dia 7, que é segunda-feira, nós vamos ter no Sejusc também um mutirão. Esse é muito interessante, porque é um mutirão da Prefeitura de Salto com os contribuintes. Alguns contribuintes em débito por algum valor, débitos passados, antigos ou novos, de impostos. E a Prefeitura está fazendo um mutirão com os contribuintes para resolver essa pendência. Eu achei muito interessante. Aí eu vou participar também como mediadora. Eu vou estar lá o dia todo. E vai ser uma semana todinha só de mutirão. Então, vai ser muito interessante, porque é uma forma das pessoas conseguirem saldar o débito que está lá, que está travancando a vida e que está lá e vai constar, né? Não consegue resolver de uma forma. Pode acarretar maiores problemas no maiores futuro, problemas. Né? Então, assim, a Prefeitura abriu essa brecha, achei muito interessante, e nós, o Sejusc, estamos lá fazendo a nossa parte também. Então, se você tem algum tipo de problema com impostos aqui na sua cidade de Salto, ou se você conhece alguém que está passando por alguma dificuldade, a Eliette pode ajudá-lo. O pessoal do Sejusc todo, né? Todos é uma equipe toda. É uma equipe toda, então, exatamente. A equipe do Sejusc pode te ajudar. Pode sim, exatamente. Legal, muito legal. E no dia 7 mesmo, à noite, aí já é um evento da UAB, aqui de Salto, a Comissão de Direito Sistêmico daqui de Salto,
a presidente Ana Paula, eu faço parte dessa comissão, vai ter uma palestra muito interessante com a doutora Andrea, que é a juíza de direito de Itu, ela está na vara criminal. Ela vai abordar uma das técnicas da conciliação e mediação, que seria o direito sistêmico, a constelação familiar sistêmica. E ela vai abordar isso no processo criminal. Então, ela utiliza esse tipo de técnica, que é a constelação familiar sistêmica, no processo criminal, principalmente no processo de violência doméstica, nos casos de violência doméstica. Porque, às vezes, aquele homem que agride a mulher e os filhos, ele já tem toda uma história de agressão, né? É uma coisa sistêmica, é uma coisa que está indo de pai para filho, e ele já viu essa história e ele reproduz. Então, é uma forma, talvez, da gente conseguir fazer com que ele quebre essa corrente, ele quebre esse sistema e ele pare de reproduzir esse tipo de comportamento, né? Que não vai ser benéfico nem para ele, muito menos para a família dele, né? Alguém tem que cortar, né? Sim. Então, é muito interessante. A doutora Andrea, ela vai participar ela vai dar essa palestra para a gente. É na OAB, na Casa do Advogado. Vai ser às 19h, mas esse precisa de inscrição. É gratuito, mas como o nosso espaço da OAB é pequeno, então vai precisar fazer a inscrição antes. E como que as pessoas podem fazer a inscrição? Pode ir diretamente lá na Casa do Advogado, que é na Rui Barbosa, não, é na Rio Branco, tá. É na Rua Rio branco, ou pelo telefone, que é 4029-3551. Perfeito. Falar com alguma das meninas. O telefone da OAB. Falar com alguma das meninas da OAB. Elas fazem elas fazem a inscrição. É gratuito também. Perfeito. Então, se a pessoa está passando por algum problema criminal no sentido de agressão doméstica, e ela quer se informar um pouco mais e entender melhor sobre esse assunto, ela pode se inscrever e participar. Pode participar desse projeto. E principalmente para entender um pouco, né? Porque muitas pessoas não sabem o que é uma constelação, e como não sabem o que é mediação, não sabem o que é conciliação, e aí seria uma constelação. Mas é importante a gente ouvir, né? Para aprender. Aprendizado nunca é demais, né? Não, conhecimento é sempre bom. Conhecimento nunca. E se ela está passando por um processo judicial nesse sentido, ela pode participar, isso pode ajudá-la a resolver isso mais rápido. Pode ajudar, pode sim. Perfeito. Tá ótimo. Eu acho, assim, muito interessante. São várias coisas. Então, assim, vai ser bem tumultuado. Que legal. Interessante. Então, temos aí para todos os gostos, não é? Temos para todos os gostos. Para todos os gostos. E todos eles são gratuitos, tá? Tudo gratuito. E só precisa da inscrição com antecedência, né? Tá ótimo. Então, se você tem a disponibilidade e interesse em participar, aqui estão todas as instruções. Se você não encontrou alguma instrução aqui nesse vídeo, a pessoa pode entrar em contato diretamente com a OAB, diretamente com a Ju... Com o Sejusc. Sejusc, perdão. O Sejusc aqui em Salto. Eu não lembro o telefone do Sejusc. Tudo bem. Mas o Sejusc fica na Rua Benjamin Constant, número 49. Pode se informar pessoalmente lá ou pelo telefone mesmo, que daí teria que procurar mesmo o telefone. Perfeito. Na sua rede social, provavelmente você vai propagar? Sim, porque tá lá, inclusive. Já tá lá. Tá ótimo. Então, sigam a doutora Eliette. Pode me seguir. Acompanhem os conteúdos. Muito obrigada por esse episódio, Eliette. Foi um prazer, mais uma vez, recebê-la aqui. O prazer foi todo meu, foi muito bom, muito, muito obrigada mesmo. Informação muito rica em detalhes e algo novo para mim, é um grande aprendizado poder conversar com você. Ai, que bom, fico feliz. Eu espero que você que está assistindo tenha aproveitado também, assim como eu. E no próximo episódio, nós nos encontramos novamente. Até a próxima!